eu sou Daniela Oliveira e está no ar mais uma edição do Diz Aí. Neste programa, vamos falar um pouco sobre como fazer um currículo profissional. E para isso, estamos recebendo Ulisses Guimarães, psicólogo e analista de recursos humanos da Universidade Veiga de Almeida. Boa tarde, Ulisses. Você poderia nos falar um pouco qual é a importância da psicologia na área do RH? Então, Dani, a psicologia tem uma importância muito grande dentro da área de recursos humanos, porque, na verdade, a psicologia vai atuar como uma balança ali entre os interesses da empresa e os interesses do colaborador. No meu caso, eu trabalho com a parte de recrutamento e seleção, que é quando eu busco um candidato que tem a ver com uma vaga que está sendo aberta para dentro da empresa. Então, inicialmente, eu recebo um perfil profissional para uma determinada vaga e vou atrás desse profissional dentro do mercado de trabalho. O que faz o seu currículo se destacar entre os demais? Então, Dani, um currículo ele pode possuir várias características que podem ganhar um destaque dentro de um processo seletivo. E essas características vão desde o modelo utilizado, a forma como são mostradas as informações e, sobretudo, as experiências de cada pessoa. Então, é importante também o uso de palavras-chave que vão ali classificar um candidato como potencial à vaga ou não. Tem uma dúvida muito frequente entre os jovens sobre a necessidade de colocar dados pessoais no currículo, tipo CPF, foto. Há necessidade de especificar? Necessariamente não. Informar o número do CPF ou identidade em um currículo não significa muita coisa para o recrutador no primeiro momento. Então, o número de documentação ele só passa a ser importante em um segundo momento, quando acontece a admissão desse candidato, que geralmente é no final do processo. Então, como a gente vive hoje num mundo em que a gente não tem total controle das informações que nós prestamos, é importante zelar pela segurança desse candidato. O currículo deve conter, sim, o nome completo, o bairro onde a pessoa reside e as formas de contato, e-mail, telefone, ou um telefone de contato também que seja de um recado, e contar principalmente a trajetória profissional e acadêmica dessa pessoa. Documentação só mesmo no segundo momento. Há necessidade de colocar foto e perfis nas redes sociais? Em relação à foto, existem vagas que é interessante sim anexar a foto, como por exemplo vaga de recepcionista ou pessoas que vão trabalhar atendendo ao público diretamente, mas isso não é tão comum. Agora, em relação às redes sociais, é importante ali duas dicas nesse sentido de redes sociais. O primeiro é manter um perfil nas redes sociais só restrito à visualização dos amigos. E aí, nesse caso, o candidato pode ficar mais à vontade e expor o lado dele mais particular. A segunda opção é ficar um pouco mais atento às postagens, evitando ali fotos, conteúdo mais polêmico. Pode desabonar a conduta desse candidato numa eventual entrevista ou investigação através da empresa. Eu achei legal, interessante falar sobre isso. Principalmente nessa parte de redes sociais, tem pessoas que colocam o mesmo e-mail que envia para a empresa. Não é legal isso, né? Uhum. Entre todas essas informações, qual é a dica que você me dá para os nossos ouvintes sobre as informações que não podem faltar? Então, por incrível que pareça, não podem faltar o nome completo, que às vezes a pessoa acaba mandando um currículo ali com o nome incompleto, telefone de contato, pode ser o celular, pode ser um número fixo ou então de recado, o e-mail, e aí uma dica importante no sentido do e-mail é evitar usar apelidos ou nomes pejorativos nesse e-mail. Então, muitas vezes o currículo acaba passando por setores e pelo próprio gestor da vaga, e o e-mail com nome pejorativo ou um apelido engraçado pode gerar um constrangimento mais à frente para esse candidato, numa segunda etapa do processo seletivo. Sim, e sobre os objetivos, as especificações, a pessoa ela pode colocar uma área, tipo área de comunicação, ou ela tem que ser muito objetiva? Então, o candidato ele pode sim especificar uma área de atuação que ele queira trabalhar ou o interesse dele, mas dentro de uma área, o candidato ele pode trabalhar com coisas diferentes. Por exemplo, na área de recursos humanos. Ele pode sim endereçar o currículo dele para RH, mas especificando se ele vai trabalhar com recrutamento e seleção, ou com a parte de treinamento ou desenvolvimento. Acontece que às vezes a gente divulga uma vaga de analista contábil, por exemplo, e recebe um candidato que é formado em fisioterapia. Então, na verdade, isso acontece e a gente chama isso de panfletagem de currículo. Então, o candidato tem que estar atento na divulgação da vaga, quando ele lê a informação sobre a vaga, perceber se tem a ver com o perfil dele ou não. Aí, nesse caso, ele tem que direcionar exatamente para aquilo que ele tem de formação ou de experiência profissional. E às vezes o jovem está tão desesperado que ele coloca todas as áreas. Sim, é normal. Ulisses, você poderia dar uma sugestão, uma dica para aquele jovem ou para aquela pessoa que está procurando um estágio ou o primeiro emprego, que está perdida e não sabe como fazer o seu currículo? Claro, esse estudante que está procurando o primeiro emprego ou oportunidade de estágio, geralmente não tem nenhuma experiência profissional anterior. Então ele pode usar sim um currículo para poder especificar tudo aquilo que ele fez em relação a cursos, voluntariado e também atividades acadêmicas, pesquisa. Ele pode explorar bem o currículo para poder colocar essas informações que vão ser importantes mais lá na frente, com certeza.
Bacana. Você poderia nos explicar melhor como funciona o LinkedIn? Porque tem muita gente que não conhece como funciona essa ferramenta. Sim, o LinkedIn é uma rede social importante para empresas e para candidatos a se candidatar a vagas de emprego dentro desse universo de redes sociais. Então, dentro do LinkedIn, empresas têm páginas, eles divulgam oportunidades de emprego dentro do LinkedIn. Então, o que é importante? É a gente criar um perfil no LinkedIn e a grande dica é começar a seguir empresas que a gente tem interesse em trabalhar. Porque quando a gente começa a seguir uma empresa que a gente tem interesse em trabalhar, assim que essa empresa divulga uma oportunidade de emprego, nós somos os primeiros a receberem essas vagas. Então, essa é a grande dica. Se eu tenho interesse em trabalhar na empresa X, eu começo a seguir essa empresa. Quando essa empresa tem uma vaga de emprego, eu acabo sabendo antes. Então, o LinkedIn é uma ferramenta importante e a gente acaba usando muito, né? A gente acaba recrutando bastante gente e consultando bastante coisa que a gente tem interesse antes de chamar para entrevista. Então, vale a pena, sim, criar um perfil no LinkedIn e começar a seguir as empresas interessantes. Então, é bem parecido com o Facebook e Instagram, né? Sim, lá também tem uma ferramenta de chat, onde o recrutador pode chamar o candidato e conversar com ele, convidar ele para uma entrevista presencial, por exemplo. E lá você também tem o quadro de colaboradores da empresa. Você acaba sabendo quem trabalha no RH, quem trabalha no financeiro, no marketing, etc. Agora, para finalizar, para quem tem interesse em trabalhar com RH ou psicologia, você poderia dar umas dicas, informar as pessoas como é que funciona essa área de atuação? Sim, então, na verdade, dentro de recursos humanos, a gente acaba tendo um leque de pessoas que trabalham com formações diferentes. Nesse sentido, a psicologia e gestão de recursos humanos, você tem um curso de psicologia que a formação é de 5 anos, e você acaba sendo o bacharel em psicologia, e aqueles que estudam gestão de recursos humanos, a formação ela é menor, ela é 2 anos de formação. A diferença é que o gestão de recursos humanos, ele acaba tendo ali uma visão mais generalista sobre o setor de recursos humanos. Já o psicólogo, ele acaba entendendo muito pouco mais sobre o comportamento humano, e ele tem a habilidade de aplicar testes. O que a pessoa que faz gestão de RH não tem essa habilidade, né? Então, o psicólogo ele tem sim a capacidade de aplicar testes como o QATI, o G36, o palográfico, o CPS e avaliar de uma forma mais completa sobre o candidato. O gestão de recursos humanos acaba trabalhando um pouco mais com a parte de departamento pessoal, folha de pagamento, admissão, gestão de benefícios, então tem essa diferença. Mas a gente também tem hoje dentro desse ambiente profissionais de administração, ciências contábeis e até direito também. Então acho que vale a pena conhecer um pouquinho do que é atuar dentro de recursos humanos e aí sim poder procurar a formação mais específica. Uma outra dúvida que os jovens, as pessoas têm, é sobre a dinâmica de grupo. Tem muita gente que tem medo de dinâmica de grupo e acaba travando. Às vezes uma pessoa super selecionada, uma pessoa que ela é bem capacitada, ela fica tímida, ela fica com vergonha. Quais são as dicas que você tem para a pessoa que foi selecionada, o currículo foi selecionado e ela quer participar da dinâmica de grupo? A dinâmica de grupo é um momento bem diferente do processo seletivo, porque envolve a participação de todos. A gente acaba usando muito a dinâmica de grupo aqui dentro da universidade para selecionar candidatos. Então, geralmente, a pessoa está ali num momento de timidez, um momento de retração, que é normal, mas aí cabe ao recrutador dar um ambiente favorável para ele nesse sentido, deixar ele um pouco mais solto, deixar ele mais à vontade para poder participar da dinâmica de grupo. Nunca a dinâmica de grupo é o diferencial na escolha do processo seletivo. É sim usado por um quebra-gelo, para ajudar durante o processo seletivo como um todo. Ou seja, a dinâmica ela é uma entrada para o processo de entrevista, por exemplo. Então, a dica para o estagiário, para a pessoa que está começando, é vir à vontade, entender que o recrutador sabe que ele está participando de um processo seletivo, isso gera uma ansiedade comum e o recrutador vai entender isso. Venha com tranquilidade que vai dar tudo certo, com certeza. E chegamos ao fim do nosso programa. Obrigado, Ulisses, pela sua participação. Obrigado você também, ouvinte. E nos acompanhe nas redes sociais. Rádio UVA, informações sem fronteira.